Olá, eu sou a Tassiane Fátima, terapeuta analista comportamental há 9 anos e eu estou aqui para compartilhar com você sobre a implementação na prática da NR1. Não vou usar aqui termos técnicos, não vou ficar aqui gastando o seu tempo para formalidades. Espero ser o máximo objetivo possível para que você entenda como aplicar na prática a NR1, quais profissionais você vai precisar para estar aí regularizado quanto a essa norma, essa regra que o governo implementou. Então, a NR1 ela é uma faca de dois gumes, ela pode te expor e te proteger, depende de como anda a sua gestão. A NR1 veio para implementação de riscos psicossociais. O que são esses riscos psicossociais? Tudo aquilo que envolve o nosso cansaço mental, o nosso comportamental, as doenças que por muitos anos nós ignoramos ou até chamamos de frescura. Eu vou ler aqui para vocês, porque são 13 normas, 13 requisitos que eles vão olhar nesse sentido e pode se atualizar a qualquer hora, a qualquer momento, muita coisa. Então, talvez no momento que você está vendo esse vídeo já vai ter desatualizado alguma informação, mas leve na essência e na prática o que precisa. Então, quais são esses 13 fatores? Assédio de qualquer natureza, seja moral, seja físico, seja de qualquer natureza. Má gestão de mudanças organizacionais. Aqui não é se você está fazendo uma boa ou uma má gestão na sua empresa, mas eu estou implementando de forma assertiva, eu estou respeitando tempo, valores, crenças, as limitações dos meus colaboradores. Então, isso também com essa má gestão, se eu faço uma mudança brusca sem saber como eu estou fazendo, também vai gerar aí um trauma, um possível desgaste emocional. Baixa clareza de papel ou função. Então, se você não tem seu regimento interno estabelecido, claro, muito bem comunicado constantemente, o colaborador fica, eu não sei o que eu faço, eu não sei o que é meu dever ou não, isso também vai ser um quesito avaliado. Baixas recompensas e reconhecimento. Reconhecimento não é só financeiro, tá? Muitas das pessoas nem se importam com o financeiro, uma palavra vale muito mais. Aí entra um parênteses de como você conhece a sua equipe, seus colaboradores, a linguagem de pertencimento, como ele sente e percebe o mundo. Falta de suporte e apoio no trabalho. O que é falta de suporte e apoio no trabalho? Você vai ter que deixar disponível para o seu colaborador o acesso a psicólogos, a psiquiatras, a terapeutas, a informação. Então, se não há um caminho, um suporte mínimo, uma ajuda, um direcionamento, também isso vai ser quesito de avaliação. Baixo controle no trabalho ou falta de autonomia. Você nomeia a pessoa para o cargo, mas não deixa a pessoa livre, fica ali no controle o tempo todo. Então a sua gestão também vai estar aí por trás sendo avaliada, porque se você não consegue dar uma ordem e de fato delegar tarefas e deixar o funcionário sentir que ele pertence, que ele tem conhecimento para executar aquela tarefa, e você não informa ele, não capacita ele, também isso vai ser um quesito de avaliação. Se eu me sinto sempre, o tempo todo, menos, menor, desqualificado e não vejo que eu tenho apoio e incentivo para melhorar, isso é também uma contribuição para minha baixa estima. Baixa justiça organizacional, aquele fuga, gestores que têm o esquivo como sabotador, que foge dos compromissos, de conflitos, que prefere deixar passar para o tempo resolver, que ignora funcionário por preferência, ter mais facilidade com um ou com o outro. A gente tende a ter mais facilidade com pessoas que são mais semelhantes a nós, mas isso também vai ser um quesito de avaliação. Eventos violentos ou traumáticos. O que seriam esses eventos violentos e traumáticos? Acontece com frequência desgastes, gritaria, como que esse gestor chega fazendo feedback, como que é o próprio ambiente de trabalho, talvez o próprio ambiente de trabalho, o cargo é de muita tensão, é de tensão o tempo todo, é de risco o tempo todo, pode explodir a qualquer momento uma caldeira,
pode acontecer algum imprevisto muito grande, é um trabalho já de risco, é um segurança, já está esperando o perigo, como é tratado quando esse perigo acontece, como é mediado essas coisas dentro da empresa. Baixa demanda no trabalho. O que é baixa demanda no trabalho? Eu estou à toa demais, porque mente vazia, oficina, né? E também a cabeça vazia, cheia de informação, também é oficina, né? Do contra. Então, isso também vai ser avaliado. Eu estou ocioso demais, não estão delegando para mim, não estão contando comigo, não estão me incluindo. Excesso de demanda, né? Tá? Aonde tem um folgado, tem um sobrecarregado. Então, se tem alguém ocioso demais, alguém está sobrecarregado. Por que isso está acontecendo? A pessoa está tomando para si atividade que não é dela, está entrando em sobrecarga. Como que está essa gestão? O que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Má relacionamentos no local de trabalho. Muita inimizade dentro da equipe, muita falta de comunicação. Eu aceitei esse trabalho porque eu preciso, mas eu não gosto do meu gestor, eu não gosto do meu patrão, eu não gosto do meu colega de trabalho que eu tenho que dividir a sala. Como isso está sendo tratado, mediado e resolvido? Trabalho em condições de difícil comunicação e a saúde da mulher tem que estar em pauta, saúde da mulher, principalmente a sobrecarga da mulher, né? As mulheres aí têm mais transtornos, as evidências estão aí mais sobre as mulheres no nível de registro de transtornos psicossociais. E o trabalho remoto e isolado, isso também vai ser analisado, empresas que têm o trabalho híbrido ou só remoto. Como é a socialização dessa pessoa? Ela precisa de socializar, ela está num ambiente confortável, ela tem os recursos que ela precisa para executar esse trabalho, ela está passando algum transtorno, alguma fadiga quanto a isso. Então, esses são os 13 quesitos de análise de risco que vão estar em pauta. Dentro da sua empresa, qual é a característica? Aí você tem que entender e conhecer bem qual é a sua empresa para a sua necessidade de implementação. E aí você vai ter um profissional que vai fazer essa análise de risco. O profissional, o gestor de risco, quem for implementador de NR1, ele vai fazer esse diagnóstico via questionário, via planilha, cada um vai ter ali a sua forma de fazer esse diagnóstico. Eu, Tassiane, não vou trabalhar com esse diagnóstico, eu quero continuar trabalhando com o que eu já faço, que é a prática contínua desses ajustes, desses conteúdos. E você tem que conhecer a sua empresa para você entender qual é o tipo de profissional que cabe com a sua identidade, os valores que você e a sua empresa carrega para trabalhar essa cultura, porque aqui é para virar uma cultura de prevenção desse desgaste mental. Então, eu não posso contratar um profissional se eu tenho uma espiritualidade alta que não tem espiritualidade, que não vai inserir isso dentro da cultura se é importante para mim. E o mesmo para o contra. Eu vou contratar um profissional que é totalmente espiritualizado, sendo que isso para mim não é prioridade, eu acho que até atrapalha. Então você tem que entender quem é o profissional que você vai contratar para fazer essa gestão contínua da sua empresa. Eu costumo dizer que nenhum método ele é 100% perfeito e supre todas as necessidades. Conforme o diagnóstico que for tido da sua empresa, nossa, eu preciso falar mais sobre a comunicação. Quem seria a pessoa de implementação, porque eu tenho que ter essa implementação de prática contínua que condiz com a minha linha de raciocínio. Você vai ter N profissionais que vai falar de comunicação, mas cada um vai ter a sua identidade. Então, isso você precisa ver. Porque esse diagnóstico vem para você ter uma noção se as evidências do transtorno, das dificuldades psicossociais, das doenças de sobrecarga estão se manifestando dentro da sua empresa ou se a causa é a sua empresa. Porque ela pode estar passando por vários problemas pessoais, um divórcio, uma doença grave na família, um luto, e isso está manifestando dentro da empresa, não necessariamente a causa é a empresa. Então tem que ter muito conhecimento, muito zelo, uma lupa muito grande, uma gestão bem implementada. Se já tem uma cultura de falta de comunicação, de não olhar para isso, tem que tratar toda a base, voltar no regimento interno, no descritivo de cargo. Isso já vai ser para você
o seu mapa de como você vai fazer. Então é a hora de você olhar principalmente para o que você escreveu de regras, regimentos, de pode e não pode dentro da sua empresa. Tá raso, tá superficial? Como está sendo essa comunicação? E aí já começa muita coisa. E parar de fazer contratações só porque precisa de colaborador. Se você contrata certo a pessoa que já está em comum acordo com você, andando para o mesmo alvo, metade dos atritos já vão ser sanados, porque você não vai ter um colaborador reclamando da cultura, reclamando de tudo e vendo ponto negativo em tudo, que isso também vai minando e cansando o ambiente. Então, o diagnóstico ele precisa ser feito, o relatório precisa ter um laudo assinado por esse profissional e as mediações, você precisa provar que você está implementando, informando os seus colaboradores sobre isso. Então, se você tem um CNPJ, você precisa. Ah, Tassi, mas eu tenho só um colaborador. Você tem um CNPJ com um colaborador, você precisa fazer o diagnóstico de risco. Senão, esse selo não vai ser dado e quando for o pente fino passar, se for ali o governo, né, for fiscalizar, você não ter isso, você vai ter que pagar uma multa, como toda regra que a gente descumpre. Espero que você tenha entendido o que precisa ser trabalhado com essa NR1, entendido como você deve fazer, então você precisa procurar o profissional que vai te dar o diagnóstico e pode ser o mesmo profissional ou não que vai fazer esse acompanhamento que você tem que ter todo mês para estar aí tratando dessa narrativa, principalmente os de mais risco. Talvez é o assédio, talvez é a comunicação, talvez é a saúde da mulher, talvez é a organização no clima organizacional da mente, de como estão as pessoas pós um evento traumático, enfim. Depende muito da identidade da realidade da sua empresa e com o diagnóstico vai facilitar muito. Então ela pode te proteger, porque caso venha acontecer, você já está com o documento em prática, realizando as prevenções corretas. E eu estou aqui à disposição para essa implementação, para essa continuidade de manter dentro da sua empresa, dentro do seu ambiente, dentro de você, isso organizado com a prevenção psicossocial dentro de você e da sua empresa, virando cultura e rotina de uma forma leve, prática e não menos profunda.